Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, faz tempo que a gente não aparece aqui, né? Mas hoje estamos trazendo um novo vídeo com um tema, né, que deve ser de grande interesse de muitos de vocês, que é a questão da tributação dos serviços de streaming, né, que quase todo mundo tem hoje em dia, Netflix, Spotify, né? Como poderíamos classificar esses serviços, se são serviços mesmo, se são mercadorias, né, se incide ICMS, ISS ou outro tributo, né? Vamos falar disso um pouquinho na aula de hoje, né? Vamos começar falando, na verdade, do conceito, né? O que seriam esses serviços, né? Essas atividades, melhor dizendo, né? Prestados pelo Netflix, pelo Spotify, né? Netflix, como todo mundo sabe, disponibiliza vídeos, né? Filmes, seriados, enfim, através do serviço de streaming, né? O streaming seria, na verdade, uma possibilidade, né, que é permitida hoje em dia com a internet rápida que nós temos, né, de ter um fluxo contínuo de dados, né, dos servidores do Netflix diretamente para a casa do consumidor, né, que ele vai consumir vídeos que não são de propriedade dele e nem mesmo do Netflix. Em algumas situações, né, o Netflix, na verdade, está disponibilizando vídeos de outras produtoras, enfim, né, de conteúdo. A mesma coisa acontece com o Spotify. O Spotify não é dono desses direitos autorais, né, de músicas que ela compartilha, mas ela faz a intermediação, né, entre a venda, a disponibilização desses áudios, dessas músicas, para o público consumidor também através de sua plataforma de streaming, né, com o fluxo contínuo de dados pela internet, né, seja através do computador, pelo celular, pela TV, né, que nós todos consumimos, né? Os produtores de conteúdo disponibilizam, então, para Netflix, Spotify, esse conteúdo, e os consumidores, através das plataformas, né, instalados, geralmente, né, nos seus dispositivos, né, consomem esse conteúdo. Bem, a gente poderia dizer que nessas situações nós temos uma cessão de direito de uso, né? Cessão de direito de uso de bens materiais, no caso de direitos autorais, né? Os vídeos, as músicas que são disponibilizadas tanto pelo Netflix, Spotify, como outros também, como Amazon Prime, enfim, né? Eles são direitos autorais, né? Que são cedidos, né, para uso, né? E a gente, né, como consumidor, apenas acessa, né, esse conteúdo, mas sem transferência de propriedade, né? Os direitos autorais continuam com seus autores, né, e eles apenas cedem para fins de reprodução, né, de uma cópia, enfim, desse material. Não há transferência do bem em si, da propriedade em si, mas apenas uma cessão de direito de uso, né? E daí a gente teria que ver, seria uma mercadoria? Provavelmente não, né? Ainda que hoje em dia o STF, né, tem uma discussão no STF acerca da possibilidade de se considerar mercadorias bens imateriais também, né? Porque a princípio a mercadoria seria apenas um bem corpóreo, né? Aquele bem corpóreo disponibilizado para comércio, né? Mas com o passar do tempo, né, inclusive algumas decisões recentes acerca de softwares, né, disponíveis para download, né, começou a se ter uma certa flexibilização dessa ideia de mercadoria para também se abranger um bem incorpóreo, um bem imaterial, que talvez pudesse ser também incluído dentro do conceito de mercadoria. A questão é que, no caso dessas plataformas de streaming, nós não temos um ato de comércio, no sentido de transferir a propriedade desses bens. Nós temos, como já falei, apenas uma cessão de direito de uso, né? E apenas tendo uma cessão de direito de uso, né, nós não temos uma transferência de propriedade e, portanto, não se teria como se considerar uma mercadoria, né? Toda essa atividade, né, por meio do streaming, a gente não pode considerar como uma mercadoria porque não há, né, a transferência desses direitos autorais para os consumidores, há apenas uma cessão de direito de uso. Assim sendo, né, não há incidência de ICMS, né, sobre esse serviço, sobre essa atividade desenvolvida pelas plataformas de streaming, né? Uma outra possibilidade, né, seria verificar se é possível, né, cobrar ISS, que seria o Imposto sobre Serviços,
sobre essa atividade. E isso nós vamos ver com um pouco mais de cuidado. Bem, para sabermos se a atividade de streaming pode ser tributada pelo ISS, nós temos que conhecer o que é um serviço, né? O conceito constitucional de serviço, assim como existiria um conceito constitucional de mercadoria, é algo que podemos inferir a partir das definições contidas pelo próprio direito. Bem, parcela da doutrina entende que esses termos, né, essas expressões contidas na Constituição, né, elas só podem ser definidas com elementos contidos pelo próprio direito. Se a própria Constituição não define o que é mercadoria, o que é serviço, então temos que trazer da legislação como um todo, do direito como um todo, o que teríamos como definição dessas expressões. A mercadoria, né, a gente já falou, né, e a partir do que o STF julgou acerca do licenciamento de uso de software, nós poderíamos dizer com uma certa convicção que a atividade do streaming não se encaixaria como mercadoria. Porém, em relação ao serviço, nós teríamos a definição do direito civil, que seria classicamente uma obrigação de fazer, diferente da obrigação de dar, né? É a obrigação de prestar alguma atividade, prestar algum serviço, né? Mas será que essa prestação de serviço, né, se encaixaria exatamente na atividade, né, prestada pelo Netflix, pelo Spotify, Amazon Prime, Deezer, enfim? Será que essa atividade de streaming, né, de ceder, né, direitos de uso, de ceder direitos autorais para uso por consumidores, será que isso seria realmente uma obrigação de fazer? Para boa parte da doutrina, isso não se encaixaria como uma obrigação de fazer e seria necessário haver uma atualização, uma ampliação, provavelmente constitucional, para se incluir essa atividade dentro da tributação do ISS. Não se poderia, com o desenvolvimento da tecnologia, enfim, se considerar que a Constituição já teria previsto todas as possibilidades normativas para a tributação, né? Se a tributação ela considera coisas existentes no tempo em que as leis, que a Constituição foi editada, possíveis novidades elas teriam que ser incluídas, né, na tributação por meio de inovação legislativa ou inovação constitucional, no caso de se aumentar o espectro, né, do que seria considerado como serviço. Para essa parcela da doutrina, então, o serviço, nos termos constitucionais, seria um conceito fechado, né? Seria apenas aquilo que o direito civil, no caso, diz que é serviço. Porém, tem uma outra parcela da doutrina que considera esse serviço, essa expressão constitucional de serviço, né, inclusive por ter serviços de qualquer natureza, né, teria um aspecto bem mais abrangente, teria uma textura aberta, poderia ser considerada como um tipo e não como um conceito, né? E com isso poderia-se incluir elementos de novidade, né, elementos de tecnologia trazidos com o avanço do tempo, né, que a princípio não estariam previstos no direito civil, no direito como um todo, né, mas estariam talvez incluídos em outras ciências, né, talvez conceitos econômicos de serviço, né, poderiam ser também utilizados para se considerar que a atividade de streaming estaria encaixada no conceito constitucional de serviço. Então, para uma parcela da doutrina, e há uma tendência do STF de se considerar também assim, né, essa ideia de serviços de qualquer natureza prevista na Constituição Federal, ela teria um caráter mais abrangente do que uma mera obrigação de fazer, né? E com isso seria possível, né, incluir a atividade de streaming, né, dentro da tributação do ISS. O que temos hoje, né, legislativamente, né, é que a Lei Complementar 116, que trata justamente do ISS, na tabela de serviços tributáveis, há 2 itens, pelo menos, né, que poderiam ser considerados, né, adequados, né, para incluir a atividade do streaming como tributada pelo ISS. Então, a partir da lei complementar do ISS, poderíamos dizer que a atividade do streaming é tributável, é tributada pelo ISS. Porém, nós sabemos muito bem que a palavra final vai ser dada
pelo STF. O STF já foi provocado a respeito, há uma jurisprudência, né, relacionada com o tema, né? Se vocês observarem, por exemplo, o julgamento do STF no RE 651703 sobre as atividades exercidas, prestadas por planos de saúde, né? Nós vamos ver que ali o STF ele deu uma esticada, ele aumentou um tanto o que seria considerado como serviço, aumentou considerando o que seria o conceito tradicional do direito civil, né? Ali o STF, né, alguns ministros, né, se manifestaram expressamente dizendo que não se poderia considerar como uma mera obrigação de fazer aquilo que a Constituição diz que é serviços de qualquer natureza. Então, a partir desse julgamento e de outros, né, julgamentos do STF, de outros tribunais, poderíamos, né, considerar que há uma tendência de se incluir as atividades de streaming, de se considerar constitucional, né, na verdade, a tributação do ISS em relação às atividades do streaming, né? Então, Netflix, Spotify, Amazon Prime, Deezer, enfim, todas essas plataformas de streaming seriam tributadas pelo imposto sobre serviços, considerando-se de forma abrangente, né, o conceito de serviços. Então, o serviço de qualquer natureza, tal como previsto na Constituição, seria, na verdade, um tipo, com uma textura aberta, né, incluindo elementos da economia e de outras ciências, para, então, se permitir, né, que novidades tecnológicas que tenham uma certa aproximação daquela ideia de obrigação de fazer, possam ser tributadas pelo ISS. Ok, pessoal? Era isso que tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e nos vemos numa próxima. Tchau!